Distúrbio do sono e desenvolvimento mediúnico. Será que há alguma ligação entre essas duas situações? O desenvolvimento mediúnico ele pode influenciar no nosso sono? Bom, vamos conversar um pouco sobre essa temática? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Mediunidade e Autoconhecimento. Meu nome é Igor Ventura e aqui a gente fala sobre mediunidade e autoconhecimento. Bom, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira a gente faz aqui nesse canal às 19 horas o estudo mediúnico. É o estudo de uma obra que a gente passa por essa obra por completo, fazendo algumas pontuações. Então, se você tem interesse em estudar sobre a temática da mediunidade, sobre o estudo mediúnico, convido você a vir participar com a gente toda segunda-feira às 19 horas, tá bom? Para você que já é de casa, muito obrigado por estar acompanhando sempre o nosso trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o distúrbio do sono e o desenvolvimento mediúnico. Será que há alguma relação em desenvolver a mediunidade e ter problemas durante o sono? Bom, primeiro a gente tem que pensar em uma coisa. Não vamos generalizar, achar que tudo agora vai ser um desenvolvimento mediúnico. Aqui a gente vai separar, excluir toda aquela possibilidade de você ter problemas durante o sono vinculado com problemas físicos aqui, pessoais nossos. Ansiedade, algum problema emocional, alguma dificuldade que a gente esteja passando na vida. Então assim, descartou tudo da parte física, não tem nada pegando. E outra coisa, você já tem a predisposição a desenvolver algo mediúnico ou parapsíquico? Aí sim, esse vídeo é para a gente pensar sobre isso, tá bom? Porque senão a gente acaba viajando na maionese, achando que tudo é questão da mediunidade, né? Então, vamos ter pé no chão e pensar e refletir sobre isso. Então, mas sim, o desenvolvimento mediúnico ele pode sim interferir nas questões do sono. No momento que a gente está dormindo, que há aquele deslocamento do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, ali é o momento que a gente está mais conectado com o campo espiritual. Então, toda vez que a gente está dormindo, esse é o momento que a gente pode estar mais próximo do campo espiritual, porque é o momento que a gente consegue fazer esse descolamento do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. Então, ali, a gente fica muito mais sensível a muitas coisas que acontecem. E quando a gente fala de mediunidade, o que é mediunidade? É você ter contato diretamente com o campo espiritual. Então, sim, é muito possível que pessoas que estejam no processo de desenvolver a sua mediunidade, principalmente que não tenham esse conhecimento, sofrerem distúrbios do sono. Mas que distúrbios são esses? Vão variar de pessoas para pessoas. Aqui eu vou tentar citar para vocês o meu exemplo, a minha experiência. Então é importante que vocês assistam, analisem e tentem filtrar aquilo que faz sentido para vocês ou não, porque é uma experiência minha e de pessoa para pessoa vai variar muito. Então assim, o que acontecia muito comigo e eu não sabia que isso fazia parte do desenvolvimento da mediunidade, por quê? Justamente por falta do conhecimento, eu fui entender isso muito mais tarde, eu tinha repetidas noites de sono, muitas noites que eu sofria muita perseguição no sono, e isso já é assim, uma questão vinculada também com a parte da projeção astral, né, que você fica ali tentando fugir de alguma coisa que está querendo te atacar e você fica preso. Aí vem a parte da catalepsia projetiva também, que é aquele momento que você está preso dentro do seu corpo, né, está de forma lúcida ainda, mas ainda não houve aquela soltura do corpo físico, e você começa a ter percepção do ambiente à sua volta. Então sim, tudo isso faz parte do desenvolvimento do seu parapsiquismo, porque como eu falei, quando a gente está fora ali do nosso corpo, mesmo que sejam centímetros, que é quando acontece quando a gente está dormindo, a nossa percepção ela aumenta muito. E quando a gente está nesse processo de desenvolver a mediunidade, é como se nossos sensores estivessem um pouco desequilibrados. A gente não tem muito controle sobre o nosso sensor mediúnico, vamos dizer dessa forma. Então, assim, as percepções, tem hora que elas aumentam muito, depois, às vezes elas somem um pouco, então fica muito variável essa sensibilidade. E isso pode fazer, sim, influência no seu sono, nesse sentido de você, quando você está dormindo ali, você abre a sua percepção de forma até inconsciente, sem saber. Então, através de sonhos, de pesadelos, você acaba sentindo aquela reverberação energética, vamos dizer dessa forma, e não entende por quê. Noites muito conturbadas, muito agitadas, acordando durante a noite também. Acontece muito da questão dos pesadelos.
muitos pesadelos que a gente acaba passando, acha que é só um processo do sonho, de estar sonhando, mas ainda assim pode estar muita coisa vinculada ali com a abertura da sua consciência, até de forma inconsciente. Então tudo isso acaba influenciando do nosso distúrbio do sono. E aí você deve estar me perguntando, tá? E como fazer para poder controlar isso? Pois é, primeiro é o estudo. Primeiro a gente tem que estudar bastante sobre essas literaturas, pegar a experiência de outras pessoas, assim como estou compartilhando a minha aqui, e principalmente começar a praticar as suas percepções, né? Então, por exemplo, o que você identificou que você possa estar abrindo para a percepção? Você sente energia do ambiente, você consegue já ter um processo de clarevidência, um processo de clareaudiência. Primeiro é entender e mapear qual é a percepção que está abrindo em você, né? Qual é esse sentido extrafísico que está aparecendo na sua vida. Descobriu isso? Beleza. Agora é começar a estudar sobre essa temática e principalmente fazer muito exercício em cima disso. De que forma que a gente pode fazer esse exercício? Praticando as energias no nosso corpo, né? Trabalhando os chakras, fazendo uma movimentação de energia, fazendo uma exteriorização de energia. Os chakras auxiliam muito nesse processo de você se conhecer mediunicamente. Então, por exemplo, na minha questão, eu tenho a parte da clarividência que se desenvolve, a parte da psicografia que se desenvolve. Então, como que eu vou trabalhar isso? Trabalhar muito meu chakra frontal, trabalhar muito meu chakra dos ombros, das mãos, da nuca. Então, tudo isso está relacionado diretamente com a percepção da clarividência, com a questão da psicografia, e é começar a praticar, estudar muito, repito, o estudo é muito importante, colher experiência de outras pessoas para você começar a se identificar ali com os processos das outras pessoas, e a prática. E aí a prática ela vai ser muito pessoal, né? É você buscar algum tipo de exercício que funcione para você. Iniciar com a meditação é fundamental para você entrar em contato com você, para você se conhecer e através de um processo meditativo. E quando a gente fala de meditação, não é essa meditação de você sentar num lugar no meio da floresta, cruzar as pernas e ficar ali em silêncio. Não, é você criar a sua própria meditação, aquele próprio encontro com você, aquele próprio silenciar que você vai se encontrar consigo. Aí seja através de um processo realmente meditativo, padrão, você sentar, cruzar as pernas e entrar naquele processo, seja às vezes através de um processo de uma música, você coloca uma boa música ali que você acaba entrando na sintonia. Então assim, o processo meditativo ele é muito particular, vai depender do que você consegue se conectar espiritualmente. Não utilize isso e começar a trabalhar principalmente os seus chakras. Quando a gente começa a trabalhar muito os nossos chakras, as nossas percepções elas começam a aumentar muito, a gente começa a entender muito o que está acontecendo. Então fazer pesquisas e fazer práticas é importantíssimo. E outra coisa, sempre anotar tudo. Principalmente quando tiver uma noite de sono agitada. Procure anotar a sua noite antes de você dormir, o que você estava sentindo, como estava o seu dia no dia anterior. Como foi a sua noite? O que aquilo trouxe de emoção, de sensação para você? Se foi um pesadelo, qual é a sensação que teve para você? Tente mapear tudo para que você crie um banco de dados, de experiências, e você possa linkar e perceber padrões. Porque é importante você tentar identificar padrões no desenvolvimento do seu parapsiquismo. E sempre normalmente há sempre um padrão ali. Né? Ou seja um padrão energético, seja um padrão visual, de cores, seja um padrão de sensações baseado nas emoções. Então procure identificar qual é o padrão que surge para você. Poxa, sempre que acontece isso, na noite anterior ou no dia anterior, eu percebi que eu estava assim, assim, assado. Fui dormir assim, acordei assado. Então, assim, é procurar entender quais são os padrões que criam para você. Que baseado nisso, você vai ter um grande banco de dados de informação que você vai poder cruzar as informações e começar a identificar as suas características e os seus padrões. E aí sim você pode focar direcionalmente o seu estudo para aquela percepção. Então, por exemplo, uma clarividência que você já sabe que acontece com alguns tipos de padrões, procure literatura sobre a clarividência, procure entender como que funciona esse tipo de padrão com outras pessoas também, né? Procure adquirir experiência de outras pessoas, comece a praticar as experiências de outras pessoas em você para ver se vai funcionar também. Então tudo isso ajuda a gente a se conhecer. Não há uma receita de bolo pronta, uma cartilha que a gente vai seguir e vai dar certo para todo mundo. Não, é muita prática, é muita busca, é muita pesquisa, é importante.
Outra coisa que ajuda também são os centros. Se você tem a possibilidade de buscar um centro, se você gosta dessa temática, dessas filosofias, busca um centro também, que o centro ele vai te ajudar muito nesse desenvolvimento mediúnico, que é importante também você ter pessoas mais experientes para te auxiliar. Mas se não for o seu caso, você não tiver essa possibilidade ou não gostar, em casa sim, com muita dedicação, com muito empenho, com muito estudo e principalmente pé no chão. Aquilo que a gente falou no início do vídeo, para não achar que tudo é desenvolvimento mediúnico, tudo faz parte da mediunidade e a gente acaba esquecendo da nossa vida física aqui, né? Das nossas questões emocionais que influenciam bastante. Então, é isso, meu povo, é a gente pesquisar bastante, entender o porquê que está tendo aqueles padrões de sono muito conturbado. Repito, descartou toda a questão física, né, relacionada com a nossa vida aqui no cotidiano, as dificuldades que a gente enfrenta. Comece a olhar sim para as questões de mediunidade, perceba se você já existe em você alguma questão dessa se desenvolvendo, que possivelmente você vai conseguir linkar isso e principalmente entender esses processos como eles acontecem, tá bom? Então é isso, não tem receita pronta, tem sim muito estudo, muita pesquisa e muita prática. Através da prática e do estudo e da dedicação diária, que isso é uma dedicação diária, a gente vai começar a entender os nossos processos e que de certa forma não deixa de ser um processo de autoconhecimento, não é verdade? Então é isso, comenta aqui pra gente se você tem alguma percepção, se já conseguiu identificar alguns padrões em você. Tem essa dificuldade do sono? Comece a reparar a partir de hoje, comece a anotar principalmente, para você começar a criar seu banco de dados, tá bom? Então é isso, minha gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem nosso estudo mediúnico aqui e você está mais do que convidado para vir participar com a gente, tá certo? Um grande abraço para você. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.